Mastopexia são as cirurgias que se propõem a corrigir as mamas caídas, as mamas flácidas e caídas, que ocorrem seja por ganhos e perdas de peso ou após a gestação. São as duas situações mais frequentes. E claro, quando há uma perda de volume, se associa o uso dos implantes de silicone para resgatar volumes, formas, especialmente contorno de colo, aproximação de mamas, deixar ela com aspecto esteticamente mais agradáveis. E claro, os volumes desses implantes são ajustados para o gosto de cada caso, né? Isso é bem ajustável conforme cada situação. Outra situação que se usa muito comum, a mastopexia com implantes, é quando há um histórico familiar de câncer de mama, onde a gente remove uma boa parte do tecido, praticamente 80% do tecido mamário é retirado e encaminhado para exame, porque essas pacientes já têm um histórico familiar e uma possibilidade maior de doença mamária, e com isso não se zera essa possibilidade, mas reduz significativamente a possibilidade de formação de nódulos. Tem que continuar fazendo acompanhamento, mastologistas e tudo mais, porém com uma quantidade muito menor de tecido e com uma mama de desenho bastante agradável, com um resultado estético bastante satisfatório, né? Então tem esse benefício, né, de fazer a mastopexia com implantes nessas situações. É uma cirurgia que exige cuidados com os braços no pós-operatório, aberturas e amplitudes maiores que 45 graus, né, de abertura do braço, tem chances maiores de intercorrências. A preocupação maior é com a cicatriz vertical na mama que fica, porque é a cicatriz onde descarrega o peso da mama, e nas junções dessas cicatrizes. Então são os locais críticos, onde pode dar abertura de pontos. Também existe a possibilidade de formação de hematomas, seromas, infecção, que são bastante raros, mas são possíveis e muito relacionados com esses cuidados. Quanto mais cuidar, mais longe de intercorrências estaremos. Então sempre a gente reforça bem essa questão de cuidados no pós, no primeiro mês, então em torno de 3 a 4 semanas, para daí 3, 4 semanas estar ok, liberar e voltar às suas atividades normais, dirigir, inclusive fazer atividades físicas. Mais 3 a 4 semanas, bastante cuidado com a questão de cicatrizes. Sempre são aquelas cicatrizes ou ao redor da areola e uma vertical, né? E essa que vai da areola até o sulco da mama. E também uma cicatriz no sulco mamário, na maioria dos casos, por ter sobra de pele. Em algumas situações, somente a vertical é possível, mas isso é muito de definir durante o procedimento para economizar essa cicatriz, que acaba sendo bastante discreta, desde que bastante cuidado. Então, como qualquer cirurgia, há necessidade desses cuidados. A gente sempre reforça bem o uso do sutiã no pós-operatório, esses cuidados no primeiro mês. Os tamanhos, como nós falamos, serão ajustados conforme o gosto de cada paciente. Isso é bastante ajustável. Pela presença do silicone, naturalmente, existe a necessidade de troca desses implantes ao redor de 10 anos. Pode precisar trocar antes de 10 e pode ser que dure até muito mais do que 10 anos. Entre 10 e 15 a grande maioria dos casos é recomendável, porque o silicone ele é um corpo estranho, ele sofre processos de biodegradação e ele vai precisar em algum momento uma troca. Normalmente aparece com um enrijecimento, um endurecimento das mamas, que é lento e progressivo ao longo de vários anos. Isso permite assim um planejamento, não há necessidade de fazer uma cirurgia rápida correndo. A partir do momento que começa a aparecer, e isso percebe-se ou no toque ou no ultrassom de controle anual, que tem que se fazer para ver como é que está a mama, né, para ver o que está já no estágio inicial dessas contraturas. Outras complicações relacionadas ao silicone são extremamente improváveis. Existe uma condição de um linfoma extremamente raro, extremamente improvável, mas que tem que ser citada essa possibilidade. Doenças reumatológicas em geral relacionadas ao silicone não existe comprovação a respeito, mas tem sido mencionado, especialmente em meios não científicos. É algo que está sendo estudado para ver essa possibilidade. Então o silicone tem essas características que devem ser consideradas, né, quando for do seu uso, né, e saber que um dia vai precisar trocar. Mas o resultado é bastante satisfatório e confere um aspecto bastante agradável para a imensa maioria dos pacientes. Sobre a duração dessa cirurgia, ela tem um período variável, né? Depende muito da condição de cada um, a textura de pele dos tecidos, e que podem fazer ela ceder um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Nós preferimos a utilização do plano subglandular, ou seja, abaixo da glândula mamária, ao invés do submuscular, que é o que fica abaixo do músculo peitoral,
porque ele confere um aspecto mais de mama. O silicone ele fica como uma continuidade do tecido mamário, e isso ele, à medida que passa o tempo, mesmo que haja uma queda, e isso vai acontecer em algum momento, seja submuscular ou subglandular, ela cai como uma mama como um todo, porque o silicone está contínuo aos tecidos mamários. Então, no plano submuscular já não, ele vai ficar o silicone travado em cima e a mama por baixo, fica um efeito dupla bolha, a bolha do silicone e a bolha da mama. E é bastante desagradável esse aspecto, além de ser uma cirurgia muito mais dolorosa, tá? Então, nós preferimos essa técnica que faz aquele sutiã interno, ou interno bra, que nós já utilizamos há muito tempo e que faz uma sustentação com vários fios de sustentação e que permite uma adaptação do silicone a esse sutiã interno. São resultados que dão uma durabilidade muito longa, mas como nós falamos, pode ter algum caso que tem uma pitose mais precoce, que não é necessariamente culpa do cirurgião, do paciente, mas da própria condição de cada paciente. E pode exigir uma intervenção mais recente, né? não tão tardia. 1 ano ou 2 depois até pode acontecer, não é comum, a tendência é que se dure aí de 5 a 10 anos essas cirurgias pelo menos. Mas tem casos que ficam por 15 anos e também não tem necessidade de novas intervenções. São situações, né, específicas de qualquer cirurgia que podem ter resultados mais duradouros ou menos, conforme a condição de cada caso. São feitos todos da mesma forma e por isso essa variabilidade que deve ser mencionada e sabida previamente para que, se eventualmente acontecer, são plenamente passíveis de correção. Então essas são as principais características da mastopexia com implantes de silicone.